Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar conversando com vocês, estar fazendo esse novo vídeo e falando um pouco mais do coaching, que é a minha área de atuação. Já trabalho já há mais de 15 anos no mercado, uma área que eu adoro trabalhar. O que mais me fascina no coaching é ajudar as pessoas a realizar suas metas, a criar uma vida melhor, a poder equilibrar muitas vezes as áreas da nossa vida. E é um prazer de falar hoje o nosso tema, que vai ser o coaching, o caminho do sucesso profissional e pessoal. E através disso, poder levar para vocês um pouco mais dessa ferramenta, que é uma ferramenta espetacular, que é uma ferramenta extraordinária, que é o coaching, tanto para a vida pessoal, quanto para a vida profissional, quanto para os negócios. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre a questão do coaching é poder fazer uma diferenciação, que muitas vezes as pessoas confundem o coaching com a terapia, ou o coaching com a psicoterapia. O que a psicoterapia faz? A psicoterapia trabalha com o passado e trabalha com questões emocionais. O coaching trabalha com o presente, com a projeção do futuro, trabalha com metas, trabalha com situações bem específicas, trabalha com situações cognitivas, não com situações emocionais. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o que é o coaching mesmo, né? Já que as pessoas hoje têm muita curiosidade de saber, muitas pessoas me procuram e dizem assim, Gilberto, mas o que é o coaching? De que forma o coaching pode me ajudar, né? Então, vou estar falando um pouquinho mais hoje sobre esse tema, que é o coaching. O que é o coaching? Então, o coaching é um processo focado em ajudar as pessoas a avançar em relação às suas metas mais importantes e realizar seus objetivos e criar uma versão de vida ideal. O foco é nas possibilidades futuras e como transformá-las em realidade. Um outro significado de coaching que a gente pode trazer é que é um processo para equiparar as pessoas com ferramentas, conhecimento e oportunidades de que elas precisam para se desenvolver completamente, para serem eficientes aos seus compromissos pessoais, profissionais e com a empresa. Um outro significado também que pode ter o coaching é mais que um treinamento. É um processo de aprendizagem onde o objetivo será sempre em cima de abrir possibilidades de ação para que a pessoa possa assumir o poder que está em suas próprias mãos. Então, são significados bem importantes que pontuam o coaching em relação a outras técnicas, a outros processos, a outros procedimentos de desenvolvimento pessoal e profissional. Falando de um conceito mais genérico assim, do coaching, eu diria que o coaching é um processo de desenvolvimento de habilidades e atitudes para que as pessoas conquistem objetivos nas áreas-chave, na vida pessoal, na vida profissional e nos negócios. O coaching sempre vai trabalhar, como eu falei, vai trabalhar a situação atual relacionado com a situação desejada, vai trabalhar esse gap, essa diferença, o que a pessoa precisa fazer para ela conseguir chegar onde ela quer. Então, sempre vai trabalhar focado com metas, com objetivos, com estratégias, com novos comportamentos, trabalhando as habilidades. Tudo é possível se conseguir atingir, desde que se saiba o como. E o coaching faz esse processo de acompanhamento para que as pessoas consigam sair de uma situação atual para ir para uma situação desejada. Ou é desenvolver uma competência, ou é desenvolver uma habilidade, ou é melhorar em relação às suas finanças, ou é melhorar os seus relacionamentos, ou é melhorar a sua comunicação. Enfim, existem inúmeras situações que possam ser evidenciadas com relação à questão do que o coaching trabalha em relação à questão desse gap. Esse gap é o que o coaching vai ajudar a fazer essa avaliação, essa definição do que a pessoa precisa fazer para chegar onde ela quer. Por que o coaching é importante, né? Falando assim no contexto atual? O que o nosso contexto atual exige hoje, né? Exige
rapidez na resposta ao cliente, exige mais flexibilidade, aí entra a nossa questão de relacionamento, de comunicação, exige inovação em função das mudanças constantes que estamos vivendo, e nesse momento especificamente a gente pode falar que nessas mudanças que a gente está enfrentando hoje, o quão é importante se inovar, se reestruturar, se recriar, né? Então, através do coaching, a gente é possível se conseguir, através do coaching, passar por essas mudanças que estão acontecendo hoje, né? E pela diversidade, né? O cenário da diversidade, ela sempre, né? Nesse momento, ele está cada vez maior, né? Então, o cenário de diversidade em relação àquilo que estamos enfrentando e vamos enfrentar, cada vez vai ser maior. E aí, com o coaching fica muito mais fácil, né? Além disso, por que o coaching é importante, né? Para aproveitar e canalizar melhor o potencial das pessoas, tendo elas uma visão maior, uma visão sistêmica do seu trabalho e tendo também mais consciência e responsabilidade. Foi feita uma pesquisa recente sobre o que as pessoas buscam, o que é mais importante para as pessoas em relação ao seu trabalho. 45% das pessoas responderam que para elas o mais importante é sentir-se constantemente treinados e crescendo profissionalmente. Então, o que isso significa? Que 87% das pessoas estão vinculadas àquilo que o coaching pode proporcionar em termos de desafio, em termos de oportunidade de desenvolvimento. O que faz com que as pessoas cresçam, né? O coaching atua muito nessa questão de como as pessoas podem se desenvolver, podem buscar mais oportunidades, possam se motivar, possam buscar fazer com que aquilo que o mercado hoje, o mercado esteja mais exigente. O mercado é mais exigente por essas questões, né? Por pessoas que não pensam só no salário, mas pessoas que pensam em crescer, em se desenvolver, em buscar uma posição de liderança, em ter um senso de responsabilidade, ser mais comprometido. Então, dentro dessa pesquisa aí, se mostra que através do coaching é possível, né, se desenvolver justamente para ficar mais competitivo no mercado de trabalho, né? Então, eu vou estar explicando um pouco agora o funcionamento do processo de coaching, ou seja, as etapas do processo de coaching e como ele funciona, né? Então, a primeira etapa do processo de coaching a gente chama de ponto de partida. O que é o ponto de partida, né? São situações onde são avaliadas, são situações, por exemplo, onde as pessoas... Por que as pessoas buscam o coaching, né? Ou é por uma questão financeira, por uma dificuldade financeira, por uma situação de relacionamento, por uma situação de ter um projeto desafiador que elas precisam estar... que elas possam estar decidindo, para desenvolver novas habilidades, para desenvolver novos comportamentos, para buscar resolver problemas específicos, para resolver situações de incômodos, o que naquele momento está incomodando ela e para conseguir resolver. E a partir desse ponto de partida, a gente vai entrar na segunda etapa do processo de coaching, que a gente chama de avaliação e foco. Na avaliação e foco é uma fase onde o coaching e o coachee, ou a pessoa que faz o coaching, faz um levantamento das informações, ou das informações que foram levantadas no processo do ponto de partida, ou na fase do ponto de partida. Através disso, elas avaliam o gap entre a situação atual onde elas estão e a situação desejada, com o objetivo de definir as metas, para definir o foco. Essa avaliação pode estar vinculada à avaliação de desempenho da empresa, mas se não estiver, no próprio coaching a gente faz essa avaliação para a pessoa poder estar avaliando o que é mais importante para ela, quais são os principais objetivos, quais são as principais metas que ela vai estar definindo a partir desse ponto, né, que se avalia ali. Outra situação também que é importante em relação à avaliação e foco é fazer um levantamento de valores, né? O que para ela é mais importante? Quais são os principais valores com os quais ela vai estar vinculando, ela vai estar alinhando com o processo
das metas as quais ela está definindo, né? A terceira fase, ou a terceira etapa do coaching, a gente chama de encontrar opções. Nessa fase, a gente avalia possíveis caminhos a seguir com as metas estabelecidas, quer dizer, das várias metas que foram estabelecidas, das várias opções que a gente estava vendo antes, que foram estabelecidas na fase de avaliação, a gente vai definir quais são as mais importantes, quais são as prioritárias, e a partir disso se define a próxima etapa, que se chama plano de ação. No plano de ação a gente estabelece estratégias para alcançar essas metas estabelecidas, né? A gente no coaching chama esse plano de ação, a gente define através de stretch goal. O que são os stretch goals, né? São as pequenas metas que a pessoa vai estabelecendo de acordo com aquilo que ela se sinta mais capaz de fazer, né? Não se começa pelas mais difíceis, se começa pelas mais fáceis. Então, a gente tem esse nome que se dá no plano de ação que se chama stretch goals. São pequenas metas que a pessoa vai fazendo entre uma reunião e outra, nas quais ela se sinta capaz de fazer com relação ao objetivo que ela estabeleceu. A próxima fase do coaching chama de contornar obstáculos. O foco é o acompanhamento das metas, o acompanhamento das ações que o coach estabeleceu no seu plano de ação, buscando identificar possíveis obstáculos, quer dizer, o que poderia atrapalhar, o que poderia afetar negativamente aquela ação, aquela meta que foi estabelecida, né? No contornar obstáculos, a gente não avalia, né, a meta em si, a gente avalia se aquilo que foi estabelecido, se a ação que foi estabelecida poderia ter algum risco de dar errado, né? Se a pessoa, por exemplo, se aquilo que ela estabeleceu, ela vai ter a capacidade de cumprir com aquilo que ela estabeleceu. Então, é bem importante fazer isso antes dela fazer, né? Se existe algum obstáculo, se existe alguma coisa que possa atrapalhar ela de fazer aquilo que ela está se comprometendo. Que o objetivo do coaching é fazer com que aquilo que se estabeleceu no plano de ação seja realizado, né? Que não fique só no estabelecer, mas que fique um compromisso de que eu estabeleci e eu posso cumprir aquilo que eu estou estabelecendo. E a última fase do coaching a gente chama de feedback ou avaliação de resultados. Nessa fase, então, são avaliados os resultados obtidos, né? Os aprendizados que foram adquiridos no processo, e a partir disso toma-se a decisão de continuar um outro ciclo de coaching, né, com outra meta de coaching, ou só com acompanhamento de reuniões, ou se encerrar o processo. Então, essas são as fases do coaching, né? E a partir disso, como é que funciona a metodologia do coaching? A metodologia do coaching funciona por reuniões semanais ou quinzenais, reuniões de 1 hora. E nessas reuniões, por um período aproximadamente de 10 a 12 sessões, que dá um período de 3 meses, mais ou menos. E através disso, a gente usa muitas ferramentas do coaching, né? Existem várias demandas que o coaching trabalha, né? O coaching trabalha com o coaching de vida, trabalha com o coaching profissional, trabalha com o coaching executivo, trabalha com o coaching de negócios, trabalha com o coaching de carreira, trabalha com o coaching financeiro. As demandas do coaching são várias, então quero me disponibilizar a poder ajudar. Hoje a gente está fazendo reuniões presenciais e reuniões online. A primeira sessão é uma sessão de avaliação que a gente faz. Essa sessão a gente está dando como uma bonificação para aqueles que se interessarem, não tem custo nenhum. Então, eu vou deixar meu telefone para vocês, para me disponibilizar, fazer essa primeira sessão sem custos. Meu telefone é 98123-9134. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.